Agora, na última parte da gravação, estamos falando no tópico 2 das obras como evidência da salvação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Esse é o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, que fala da finalidade para a qual fomos salvos. Essa é uma finalidade temporal, ou seja, limitada ao tempo que estamos vivos aqui na Terra, em contraste com a finalidade eterna, que é a de morarmos eternamente com Deus. Então a salvação ela vai ter duas finalidades: a finalidade temporal, que é a de nós, o tempo que estivermos aqui na Terra, trabalharmos e fazermos boas obras, em contraste com a finalidade eterna, que é a de morarmos eternamente com Deus. O que ocorreu aqui? Uma transformação. Antes nós éramos filhos da ira, agora em Cristo nós somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. E o texto a que se refere isso é o de 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por quê? Porque agora nós temos uma nova perspectiva. Não a mesma perspectiva de perdição, de morte, mas agora uma perspectiva de nova vida. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, agora ele vai usar numa outra perspectiva. Antes o apóstolo dizia: outrora andávamos fazendo obras más. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio de ser salvo. Não é esse o objetivo das boas obras, mas fazer as boas obras como uma evidência da nossa salvação. E é interessante o texto de Tiago capítulo 2, versículo 26, que diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, essa analogia que é feita com relação à fé e obras, não adianta nós dizermos que temos fé se nós não fazemos as boas obras. E é interessante frisar que nós não fazemos as boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque somos salvos. A síntese desse tópico diz: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então, nesse tópico, nós vimos a questão da definição dos três termos: salvação, graça e fé. Vimos que tanto a salvação quanto a graça são obras de Deus. Foi Deus quem fez, através de Jesus Cristo, tudo o que era necessário para prover para o ser humano a questão da salvação. A única coisa que sobrou para o ser humano fazer é receber, é crer por meio da fé. E aí nós ressaltamos novamente o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o crer é o meio pelo qual é a nossa resposta de acordo com tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós respondemos através da nossa fé, através daquilo pelo qual nós cremos. E a lição vai concluir da seguinte forma: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Nós vimos isso no tópico 1, que falava sobre a nossa antiga condição. Mas, aí nós entramos no tópico 2, por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção.
E no tópico 2 nós vimos a questão também da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia, através do grande, do riquíssimo, do abundante amor com que Deus nos amou, nos prouve a salvação por meio da graça. O que nós vimos que é o favor imerecido. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. Por isso que é o que nós vimos agora nesse último tópico, no tópico 3, mais especificamente no item 2, que as obras são apenas evidências da salvação. As obras evidenciam que a nossa condição agora é de salvos e que nós fazemos algo em prol do reino de Deus. Não que vá nos trazer o benefício da salvação, mas porque somos salvos, fazemos essas boas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5,16. Eu vou ler esse texto que é bem interessante, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, a nossa luz brilha através das nossas boas obras. Ou seja, precisamos fazer boas obras. Não é só isso, não é só as boas obras que fazem a nossa luz brilhar, mas elas também evidenciam a nossa salvação. Então, essa lição que nós estudamos agora, de iluminados, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, nos mostra que saímos de uma condição de pecado, recebemos a salvação pela graça por meio da fé, e agora precisamos evidenciar a nossa salvação através das boas obras. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos, na próxima lição, estarmos aprendendo um pouco mais, que vai falar a lição de número 6 sobre a condição dos gentios sem Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.